Olá pessoal, eu sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado e engenheiro de segurança do trabalho e chegou o momento de falar sobre a classificação dos riscos ocupacionais. Por que chegou o momento de falar da classificação dos riscos ocupacionais? Porque a norma regulamentadora NR1, ela determina que a organização ela precisa classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E essas medidas, elas têm que ir para um plano de ação e elas devem ser acompanhadas. Só que antes de chegar no plano de ação, a gente precisa classificar. No vídeo anterior, eu falei de um parâmetro de classificação em 3 níveis, que seria o nível insignificante, o nível significativo e o nível inaceitável. Para chegar nesses parâmetros, precisa de algumas variáveis, né? Além da frequência e da gravidade, precisa de outras variáveis aí para você poder classificar os riscos. E qual que é a importância de classificar os riscos? Porque o programa de gerenciamento de riscos, ele oferece uma estrutura para você direcionar os seus esforços. Ah, Thiago, como assim direcionar os esforços? Por exemplo, aquele risco que ele é insignificante, ou seja, na sua matriz de risco, ele foi classificado como insignificante. Então, você não tem que, num primeiro momento, preocupar diretamente com ele, tá? Não que não tenha ações o risco insignificante, tem ações sim. Nos próximos vídeos eu vou dar um exemplo que o risco foi classificado como insignificante, mas mesmo assim tem ações no plano de ação para aquele risco. Então você vai direcionar os seus esforços, seus recursos financeiros, proteção, investimento para aqueles riscos que foram classificados como significativo ou então os riscos que foram classificados como inaceitável. Fazendo uma analogia aqui, o que eu poderia colocar aqui? Risco baixo, risco médio e o risco alto. Então, assim, esse critério que eu utilizo na minha matriz de risco, que é a matriz TF reduzida. Ou seja, os esforços, então, vão ser direcionados para você transformar aquilo que está inaceitável, num primeiro momento, em significativo. E aquilo que está classificado como significativo, você transformar em risco insignificante. Então, quando a norma regulamentadora NR1 ela fala que você precisa classificar os riscos, né? Para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, você vai precisar considerar qual que é o nível desses riscos, se é o nível 1, se é o nível 2 e o nível 3. Lembrando que os seus esforços, nesse caso, nessa numeração, você teria que direcionar os recursos prioritariamente para aquilo que está acima do limite de tolerância, falando em agentes químicos ou então agentes físicos, ou então para aquilo que tem um risco alto de causar um acidente, por exemplo, uma máquina sem proteção. E em segundo plano, aquilo que é significativo, ou seja, que está acima do nível de ação, ou que existe uma média possibilidade de causar algum dano, né, de causar algum acidente. E por último, você vai colocar aqui os seus esforços para aqueles riscos que são insignificantes. Aí de repente você está falando assim, pô, Thiago, você falou no início do vídeo que mesmo que tenha riscos considerados insignificantes, pode ter ações. Você poderia dar um exemplo? Sim, eu posso. Por exemplo, vamos falar de proteção respiratória. No programa de proteção respiratória, existe o uso voluntário do respirador. Imagina que você calculou a concentração e a concentração do material particulado, sólido, suspenso lá no ar do ambiente de trabalho, deu bem abaixo do nível de ação, mas o trabalhador, por uma questão de conforto, ele optou por utilizar o respirador. Nesse caso, mesmo o uso voluntário, ele tem que ter a ação de treinar, tem que ter um ensaio de vedação, tem que ter o fit test, o fit check, ou seja, tudo aquilo que um programa
de proteção respiratória exige. Então, o fato de ser insignificante não quer dizer que 100% dos casos não haverá nenhuma ação, ok? Se você gostou desse vídeo, entre para o meu canal no YouTube. O nome do canal é Thiago Francisco Higienista. Para você entrar para o canal, basta você clicar no botão que está aparecendo logo aqui abaixo. Se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional do Programa de Gerenciamento de Riscos, entre para o meu grupo no Telegram. Esse grupo tem milhares de pessoas e para você entrar, basta você clicar no link que está aparecendo logo aqui abaixo na descrição desse vídeo.